Olá, eu sou Álvaro Souza, sou psicólogo clínico e atuo há quase 5 anos na rede de atenção psicossocial aqui no estado de Sergipe. Eu trabalho no CAPS Luz do Sol. Luz do Sol é um centro de atenção psicossocial voltado para pessoas com transtornos mentais e ou dependência ou uso prejudicial de substâncias psicoativas. Ele foi o primeiro CAPS do estado de Sergipe e sua criação representa um modelo de cuidado comunitário, substituindo antigos modelos asilares e institucionais, privilegiando a convivência familiar e comunitária. CAPS Luz do Sol oferece um cuidado integral à saúde mental, com atendimento ambulatorial, individual e coletivo, com equipe multiprofissional, oficinas terapêuticas e atividades psicossociais e culturais, como artes plásticas, pintura, artesanato, atividades comunitárias, grupais, de família, espaço de convivência Um CAPS que fica localizado no Alto Sertão Sergipano e que hoje é referência no que diz respeito ao cuidado de pessoas com transtorno mental e também sofrimento psíquico. Como o processo de deshospitalização dos antigos manicômios pode reforçar essa perspectiva de identidade para as pessoas portadoras de transtornos mentais e na sua reintrodução social. Então, acredito que a deshospitalização é um marco, né? É um marco no que diz respeito ao cuidado em liberdade. Então, quando o sujeito ele é deshospitalizado, sai de um lugar fechado, trancafiado e que não tinha a sua subjetividade validada, ele agora precisa ser reinserido e também ter o seu processo de autonomia. Então, é nesse processo, quando ele sai da instituição, da deshospitalização, que ele vai desenvolver a sua capacidade de autonomia, de ser visto como um ser para além do transtorno, de ser visto como alguém de direito, como alguém também de dever, mas como alguém que tem uma humanidade para ser validada. Então, ele sai desse lugar que era totalmente despersonalizado, né, dentro da sua subjetividade, e agora vai se reconstruir enquanto esse sujeito. Ele vai voltar a ter os seus papéis desenvolvidos, os seus papéis sociais, né, entendendo também que esse papel é indispensável para a psicologia. Cuidar desse sujeito, entendendo os seus papéis, reconhecendo também o seu território, porque é nesse território que vai acontecer justamente aquilo que a gente fala como deshospitalização. Entendendo, como disse Silva Lane, que toda psicologia é social. Então nós precisamos fazer esse processo colocando a mão na massa, indo para a sociedade, indo para a comunidade, reconhecendo e ajudando esse sujeito a construir esse lugar de identidade, né? Então ele vai voltar para o cotidiano, ele vai também reaprender, ele vai construir o seu próprio cotidiano olhando para a sua subjetividade. Então é um processo de validação, é um processo de autonomia, de pertencimento e principalmente de validação do humano que habita esse sujeito. Como os serviços de cuidado em saúde mental estão organizados hoje no Brasil e como esse paciente poderá conseguir um atendimento e tratamento na rede de assistência psicossocial? Então a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, ela organiza o cuidado em diferentes níveis. Atenção básica, CAPS, urgência e emergência, leitos em hospitais gerais, consultórios de rua, residências terapêuticas, dispositivos de reabilitação psicossocial, e a porta de entrada sempre vai ser a unidade básica de saúde. Mas se o sujeito ele quer ir ao CAPS sem passar pela unidade básica de saúde, ele pode, porque o CAPS também é porta aberta. Então lá ele vai ser acolhido, orientado, né, passar por esse processo de inserção no serviço, no equipamento. Então sempre, no que diz respeito a toda e qualquer esfera de cuidado, a porta de entrada sempre vai ser a unidade básica de saúde. Sempre vai ser ali na comunidade onde o sujeito está inserido, né, com os agentes comunitários de saúde, o médico da família, enfim, no posto onde ele é acompanhado. Mas essa rede funciona em diversos segmentos, diante da complexidade do caso, né? Então, a RAPS não é só um equipamento, mas é um cuidado plural e coletivo que vai acontecendo em cada esfera, né? Então, é um cuidado geral. Então, tem vários segmentos aí da RAPS que constitui esse cuidado da atenção psicossocial. Sobre a reintegração social e cidadania, como é feita essa reinserção social do paciente? Como se dá o acolhimento e suporte da família do paciente em seu retorno ao convívio familiar?
Essa reinserção ela acontece de forma progressiva, né? Nós vamos lá dentro da comunidade, articulando isso, acolhendo o sujeito dentro do CAPS, mas entendendo que o trabalho e o acompanhamento psicossocial, ele transpõe os muros. Então, a gente acolhe ele dentro do serviço, mas aí vamos agora ir para além dos muros, ir para além do serviço. E aí acontecem oficinas, grupos terapêuticos e também atividades na comunidade. Então, tem oficinas de geração de renda, onde o usuário vai aprender a fazer algo que possa vender, que possa, enfim, ter a sua autonomia, tanto de ir e vir, como também autonomia financeira, e lutar pelos direitos sociais dele. Então, isso vai acontecendo de forma progressiva. Nós trabalhamos ali esse acolhimento e vamos também conduzindo esse sujeito a ir para a comunidade, a participar de atividades dentro da comunidade, esse acompanhamento clínico também, né, intersetorial, né, a gente vai entendendo que o sujeito, que o usuário não é usuário do CAPS, ele é usuário da rede. Então ele precisa rodar nessa rede, e aí envolve também a questão da assistência social, da saúde e da comunidade. Nós precisamos tornar o sujeito autônomo e independente nesse sentido. E também psicoeducar a sociedade para isso, né? E como acontece esse retorno, né, esse suporte familiar, é de forma muito acolhedora. Nós estamos ali acolhendo, recebendo essa família, orientando, psicoeducando, visitando, acompanhando e também dando o suporte necessário, porque alguns familiares não sabem como lidar com o sujeito com transtorno mental, o sujeito em crise. Então o CAPS ele está ali com essa função de acolher, orientar e também incentivar que esse familiar vá buscar os direitos do usuário e que aprenda de uma forma funcional a lidar com ele, né? Entendendo que ele é um sujeito de direito e de subjetivação também. Na sua experiência, quais são os maiores riscos da institucionalização dentro do próprio CAPS? E quais estratégias que a equipe usa para garantir que o serviço seja realmente aberto e comunitário? Costumo dizer que o movimento de reforma psiquiátrica não acabou. E é um movimento contínuo, que se faz no dia a dia, dentro do chão do próprio CAPS. Então, às vezes, pequenas práticas, por mais minuciosas que sejam, acaba reforçando esse lugar manicomial. Então, a gente precisa estar atento e muito cuidadoso para que a gente não reforce esse modelo manicomial, reduzindo o tratamento, por exemplo, a um tratamento médico centrado, né? Entendendo que cada técnico, cada profissional tem a sua função. Não é só o médico que deve acompanhar o usuário com transtorno mental. Então, esse serviço deve ser libertário, deve ser aberto, né? Libertário no sentido de validar o sujeito e não enquadrá-lo, né? Então, e quando a gente também acaba olhando para o CAPS, tanto o usuário quanto profissionais, como um lugar de permanência e não de circulação. Então, nós precisamos pautar o nosso trabalho justamente na liberdade. Então, às vezes, reduzir o sujeito ao transtorno eu enxergo como uma prática manicomial. Quando eu entendo que só o médico resolve, também acaba sendo uma prática manicomial. Quando eu acho que só ali no CAPS é que o usuário deve ser assistido, quando eu não encaminho para a rede, quando eu acabo... não, é usuário do CAPS, vamos resolver aqui no CAPS. Não, é um usuário da rede, da comunidade. Então, de fato, o serviço precisa ter porta aberta para que a comunidade acesse e para que a gente também acesse a comunidade. Então, garantindo sempre, né, a segurança do usuário, a proteção dos seus direitos, para que ele tenha os seus direitos preservados, validados, respeitados, e também promovendo essa articulação com a rede, sociedade e demais equipamentos. É assim que a gente, enquanto profissional da RAPS, vai lutar para que o CAPS não se torne um manicômio. É vivendo a liberdade, é entendendo que o sujeito tem direito de frequentar espaços, que ele tem direito a ter acesso à cultura, à educação, à saúde, à assistência, enfim. Ele deve frequentar os diversos espaços como um cidadão comum, como um cidadão como qualquer outro. Então, como eu disse no início, pequenas atitudes acabam reforçando essa prática manicomial e a gente precisa ter muito cuidado, né? Enfim, então é uma luta diária,
A luta antimanicomial é uma luta constante e a gente deve estar fazendo isso o tempo todo, entendendo que o nosso papel principal nesse trabalho é ressocializar e também acolher. Então, por vezes, esses usuários passaram longos períodos de internação. Então, venham feridos, venham, de certa forma, com seus vínculos sociais quebrados, e a gente precisa ajudar esse processo, né, de reconstrução desses vínculos. É como se fosse, de fato, um processo de construir ou de costurar uma coxa de retalhos. A gente vai pedacinho, 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 construindo esse processo de autonomia e de independência do usuário, entendendo que é usuário da rede e que ele tem que ter liberdade, tem direitos a serem preservados, tem deveres a serem seguidos também.